Olá para você, eu sou Larissa. Eu sou Ludmila. Esse é o Prosa em Família e a gente tá no nosso gabinete. Bom, esse mês, né, Ludmila, é o mês de discutir sobre psicopatologia. Psicopatologia e fenomenologia e existencialismo. E a gente estava falando aqui, né? Antes de chegar nesse ponto, precisamos discutir um aspecto da formação universitária, né? E como a formação universitária vai nos separando, aquele que forma o profissional, vai separando o profissional daquilo que ele investiga, né? Eu acho que a formação universitária, ela se preocupa e se ocupa muito em nos guiar sobre os critérios, né, Larissa? Então, sobre as características de determinada psicopatologia, o que é comum, como você identifica. E às vezes a gente se esquece de investigar o que está por trás, o que envolve, né, o que até no livro ele chama de intrínseco, de diagnóstico intrínseco, né? Isso, exatamente. A gente acaba tendo uma formação, e é isso que a fenomenologia vem desconstruir. A nossa formação universitária separa o sujeito conhecedor e o objeto do conhecimento, como se a gente pudesse ter uma neutralidade o tempo todo. E como se as nossas experiências não se reverberassem naquele atendimento, e é o que acontece na prática, né? Então a gente passa um tempão aprendendo que se eu vou lidar com um cliente, com um paciente, eu devo olhar para ele como se eu fosse um observador apenas, e como se o que tivesse ali na minha frente fosse, sei lá, a caneca do nosso gabinete, que eu vou olhar as cores, vou ver, como a Ludmila falou, se as cores atendem a um critério de atratividade. Como elas podem ser enquadradas. Classificadas. E daí a proposta da fenomenologia é desconstruir isso e fazendo a gente entender que sujeito e objeto estão em relação, portanto eles não podem ser separados. Portanto, eu não posso dizer que eu consigo manter uma postura neutra diante do objeto que eu tenho ali. Então vamos pensar, um adolescente chegou no consultório, para o terapeuta, para o psicopedagogo, chegou dizendo que ele tem um transtorno de ansiedade. O que é até muito comum, né? Então, nessa fase de adolescência e pré-adolescência, existir esse diagnóstico. E aí a gente não está dizendo que realmente não exista, por exemplo, a depressão ou um transtorno de ansiedade, mas que nós devemos nos ocupar também do que da causa, né, Larissa? De investigar o sofrimento, o contexto, de como ele responde. E aí a gente falava muito da questão não verbal, que muitas vezes, né, nesse treinamento de neutralidade, de reconhecimento apenas das características, a gente não refina o olhar para aquilo que não é dito, para aquilo que não é tacitamente expresso, né? Então a gente se preocupa muito, quando eu falo sobre angústia e ele me diz que tá tudo bem, então tá tudo bem. Mas e o que ele diz de outra forma? E o que eu observo nas relações? E como eu consigo identificar a presença dessa angústia nas relações que fazem parte do contexto de vida desse adolescente? Isso. E um elemento muitíssimo importante que tá aqui no livro, né, que a gente também tem tocado na temática que o autor traz aqui, depois vocês vão ver na descrição, a referência, ele vai dizer, Ludmila, que é importante que o terapeuta leve em conta o que ele, terapeuta ou psicopedagogo, profissional que está atendendo qualquer tipo de cliente, que ele se atente ao que ele sente. Então, um aspecto importantíssimo é a ressonância da demanda, a ressonância do comportamento, a ressonância da atitude no profissional, porque o profissional também está vivendo uma experiência ali. E talvez a primeira tendência seja de não prestar atenção nisso, né? Ou até o contrário, em virtude dessa neutralidade que a gente citou no começo, a tendência é você falar, não preste atenção nisso, porque você deve ser neutro nessa relação. É isso. E é justamente o contrário. Então, essa proposta, que é da Gestalt, da fenomenologia, ela envolve a gente entender, nós profissionais, entendemos que nós estamos presentes na relação e que aquilo que a gente sente conta sobre o campo experiencial ali do momento em que você estava oferecendo o atendimento. Nós vamos falar de mais coisas, então vamos te convidar para ficar conosco nessa série durante todo esse mês. Vem prosear com a gente. Vem.
satisfação pelo clique. Fake, a vontade critique. Não é tão só com repeat. Tamo aguardando o convite.